Meu nome é Alex Vilegas, eu sou professor do IF na disciplina de produção autoral, entre outras. Trabalho autoral é um assunto bastante complicado e pouco discutido, então estamos veiculando dicas para ajudar a clarificar esse assunto para quem se interessa. A dica de hoje é sobre comercialização de materiais, dando salto, vendendo trabalho autoral. Enfim, como é que funciona esse negócio de vender o seu trabalho autoral? Como eu posso ganhar dinheiro e de repente até viver disso? Tudo depende dos meus objetos fotográficos. Normalmente não se compra imagens digitais nesse mercado. Dificilmente alguém vai adquirir um arquivo. O que os nossos clientes compram, sejam eles colecionadores, investidores ou decoradores, vão ser prints, fotolivros, quadros emoldurados, ímãs de geladeira que sejam, mas enfim, alguma coisa palpável. Basicamente um bem material. Então, toda vez que nós vamos lançar alguma coisa, preparar um produto para ser comercializado, tem várias reflexões que precisam ser feitas. Então, esse ponto, na verdade, normalmente ele acontece no finalzinho do processo criativo. Eu já pensei na minha série, eu já trabalhei, já cliquei, já tratei, eu já tenho um material pronto, já testei meus materiais. Agora, exatamente o que eu vou fazer com isso? O que eu vou produzir para comercializar? As possibilidades são muito grandes, mas vamos dar uma olhada nas mais comuns. Prints, impressões, sejam só as impressões, só os papéis impressos, sejam eles montados e emoldurados. Dependendo, colecionadores costumam consumir prints montados no máximo, embalados, para poder armazenar bastante coisa, né? Não tem parede que comporte uma coleção grande, enquanto decoradores, pessoas que procuram as fotos para colocar na parede, normalmente preferem a solução completa, preferem o print já montado e emoldurado prontinho para colocar na parede. Uma outra possibilidade pode ser trabalhar com fotolivro. Seja um álbum de tiragem limitada, assinado, seja um livro um livro em escala comercial, né? Feito em gráfica, feito com centenas de exemplares, né? O livro é uma mídia que tem crescido bastante no mercado fotográfico. Assim. Muita gente está colecionando livro, talvez até mais do que prints. E outros objetos. Então, eu sempre falo brincando do imã de geladeira, mas objetos de decoração diversos são um mercado bastante interessante. Impressões em alumínio, metacrilatos, canecas que sejam, adesivos, lambi-lambis, né? Existem edições de lambi-lambi em tiragem limitada, caixinhas bonitinhas, de luxo, por incrível que pareça, é uma mídia praticamente descartável como o lambi-lambi. Enfim, tudo depende da roupagem que você dá e do público que você procura atender com esse material. Uma vez que eu defini esses objetos, o que eu pretendo fazer? Aí começam as perguntas que podem ser bastante sofridas. É um certo choque de realidade, às vezes. Às vezes, a sensação que vem é de que, sim, o trabalho está maduro. Às vezes, não. Às vezes, a gente tem a nítida sensação de que falta muito para eu conseguir comercializar o meu trabalho. Então, as perguntas que eu tenho que me fazer são: meu trabalho está organizado o suficiente para iniciar a elaboração desse produto? Se for um fotolivro, por exemplo, isso é uma pergunta crítica. Um livro se constrói com narrativa, se constrói com edição. Eu ter uma maçaroca de 1000 fotos diversas sobre um determinado tema é só o começo do trabalho. Existe muita coisa a ser feita, por exemplo, antes de se elaborar um fotolivro. Meu trabalho pode ser vendido nesse instante? Eu tenho os canais de venda? Eu sei para quem vender? Eu sei como atingir essas pessoas?
Porque não adianta você fazer um trabalho que você gosta, que você sabe que outros vão gostar, mas ninguém fica sabendo sobre esse trabalho. Você precisa ter uma estratégia de marketing, um canal de vendas, para que as pessoas saibam que você existe, vejam o seu trabalho, gostem dele e consigam comprar. E ainda por cima que esse material esteja mais ou menos dentro das expectativas, dentro das possibilidades que o teu mercado-alvo, por exemplo, tem de aquisição mesmo, que esteja dentro do poder aquisitivo deles. Eu pagaria por esses produtos? Essa é a pior pergunta que alguém pode fazer, mas é cruel, mas a gente tem que se fazer. Você pagaria o que você pede pelo seu trabalho? Você olharia um trabalho similar ao seu e toparia tranquilamente, de boa, pagar a grana que tem ali no tagzinho, na etiqueta de preço? Se sim, excelente. Agora resta descobrir quem mais pagaria isso, resta descobrir qual é o perfil social, qual é o perfil socioeconômico da pessoa, do tipo de pessoa que gosta do seu trabalho. Normalmente, o seu perfil, o seu gosto, a sua posição socioeconômica é uma boa pista para você encontrar o seu público-alvo. Não obrigatoriamente o meu público-alvo vão ser pessoas como eu, como o meu poder aquisitivo, mas elas, pelo menos em relação às artes, né, elas têm que ter basicamente o meu gosto, para que elas gostem do trabalho. E eu posso financiar a produção disso ou eu vou precisar de um capital extra? Porque algumas coisas são fáceis de pagar do próprio bolso, outras não. Para bancar a produção dos meus materiais, eu preciso escolher uma dessas 4 alternativas. Autofinanciamento, o dinheiro sai do meu bolso. Financiamento pelos clientes. Crowdfunding, a popular vaquinha, né? Sites como o Catarse ou o Kickstarter. Ou produção sob demanda. O que seria produção sob demanda? Eu tenho um portfólio, eu tenho um mostruário, mas eu só vou produzir o item encomendado pelo cliente depois que ele fez essa encomenda. Isso funciona especialmente para quadros grandes, materiais grandes. Metacrilatos, caixas de luz, mídias que têm um valor muito alto em metros por metro quadrado, e que realmente não vai compensar eu desembolsar, por exemplo, 2 a 3 mil reais por metro quadrado de material para deixar em casa encostado, imobilizado, esperando ser vendido. Esse tipo de coisa é produzido depois que o cliente adquiriu. Já projetos como livros, exposições, essas coisas podem arrecadar dinheiro via Catarse, via Kickstarter. Vale lembrar, esses sites, eles não divulgam as campanhas. Então, é você que precisa levar o seu público para lá. Você precisa ter um bom network, normalmente uma página no Facebook popular, um perfil no Instagram popular, para que você possa gerar um movimento suficiente de pessoas para adquirirem as recompensas que você promete no seu crowdfunding. Então, vaquinha funciona? Funciona maravilhosamente, mas você tem que ter network para isso. Financiamento através de empresas ou fundações, ou seja, editais e bolsas. Existem dezenas de fundações, empresas, né? Existe todo um circuito de editais e bolsas no país de incentivo cultural. Algumas são destinadas a fotógrafos iniciantes, algumas são destinadas a fotógrafos já atuantes, alguns vão levar portfólio muito em consideração, outros vão levar currículo acadêmico muito em consideração, mas fato é que é bem possível, se o seu projeto for interessante, financiar esse projeto com o dinheiro de bolsas ou editais. E existe a possibilidade de captar dinheiro público através de Lei Rouanet. Então, nesse caso, é necessário preencher uma proposta, de preferência contatar um agente cultural para facilitar o trânsito de informações, para facilitar esse processo todo, o processo burocrático todo, né? Em que você vai inscrever o seu projeto,
vai transformar esse projeto em uma proposta junto ao Ministério da Cultura, vai receber um código e uma autorização para procurar patrocinadores. Esses patrocinadores vão estar mais dispostos, né, a investir no seu trabalho, porque eles têm a possibilidade de recuperar uma parte desse dinheiro por renúncia fiscal. No caso de financiamento com dinheiro público, ele compensa mais quando são projetos muito grandes, projetos muito onerosos, que envolvem, por exemplo, viagens, que envolvem uma estrutura, uma equipe muito grande, ou que envolve, por exemplo, despesas muito grandes, como um livro produzido em escala comercial. Então, o problema de se produzir um livro em gráfica, por exemplo, é que o valor por unidade fica bem baixo. É diferente de você produzir uma edição limitada de 10 exemplares numerados de um fotolivro, em que cada um vai custar, sei lá, R$3.000, R$4.000. É diferente da escala industrial, em que o livro vai ser vendido por 100 a R$200, um valor comum de fotolivro, livro de fotografia, mas que ele precisa ser impresso em uma tiragem mínima de 500 a 1.000 exemplares. Então, o valor é meio bruto para se desembolsar. Então, as minhas opções são basicamente trabalhar com financiamento privado, crowdfunding, né, pré-venda, ou dinheiro público, Lei Rouanet. Dependendo de qual for o interesse público do seu trabalho, captação via Lei Rouanet vai funcionar melhor. Para escoar a produção, você precisa precificar, além de fazer o contato com o público-alvo e obter esse meio de escoamento. Ou seja, a gente tem que conhecer o valor de mercado do objeto e os custos de elaboração desse objeto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que guia a precificação na arte, especialmente na fotografia, na verdade, é mais valor percebido do que valor de custo. É óbvio que a gente soma os custos de materiais, é óbvio que a gente vê o quanto a gente gastou para imprimir, para montar, para produzir o objeto. É óbvio que muitas vezes a gente calcula o valor do print, né? O valor do objeto fotográfico, como se fosse um serviço. Computa-se horas de trabalho, computa-se despesas fixas, né? Despesa fixa não, custos variáveis, né? Ou seja, o quanto custou para produzir aquele negócio, do mesmo jeito que a gente faz com qualquer trabalho. Mas, ao mesmo tempo, isso é o piso, isso é o patamar, ou seja, esse valor que se calcula, né, baseado no custo do material, é o mínimo. É só para não pagar para trabalhar. Dali para cima vai ser uma questão de valor percebido, ou seja, da sua importância enquanto artista, do quanto você é conhecido, do quanto você já expôs, quantos livros publicados tem, se é que tem livros publicados, e outras coisas que podem fazer o seu valor de mercado subir enquanto fotógrafo, levantando assim os valores de tudo que você produz. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe para disseminar a informação e se inscreva no nosso canal para receber mais dicas sobre esse e outros assuntos. Muito obrigado e até a próxima.